pessoal, então a gente vai continuar a nossa aula. Como eu comentei com vocês, esse conceito que a gente vai estudar é o conceito de mais-valia. Eu imagino que até vocês já tenham visto falar sobre este conceito, né? Quem criou este conceito é o Marx. Eu utilizo bastante ele nas minhas aulas, porque eu acho que ele é uma referência bastante importante. Nós já comentamos um pouco sobre o Marx, né? Ele foi o criador aí da concepção materialista histórico-dialético, marxismo. Ele tem vários livros escritos, um deles é o Capital, que é um livro bastante complexo, que ele explica como funciona o sistema capitalista, né? E dentro desses conceitos que o Marx criou para explicar o sistema capitalista, ele criou o conceito de mais-valia. Eu trouxe para vocês uma charge bastante explicativa do que é a mais-valia. Então a gente vai ler ela, tá? Para a gente explicar a concepção de mais-valia. Então aqui tem uma conversa entre um administrador e o patrão, né? Então o administrador fala o quê? O que disse a este homem, que seria o trabalhador, que trabalha mais depressa? Quanto lhe paga? R$20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanto a mercadoria ele faz por dia? No valor de R$240. Então não é você que lhe paga, mas é ele quem lhe paga R$220 por dia para que lhe diga que trabalhe mais depressa. Mas sou eu o proprietário das máquinas. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei a máquina. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir. O que essa charge ela demonstra? Que o operário ganha R$20 por dia. Só que ele produz as mercadorias num valor de R$240 por dia. Esses R$240 por dia, ele paga o salário do operário, que é R$20, e o que sobra é o lucro do patrão, que é a mais-valia, que é R$240. Então, a mais-valia é R$220. A mais-valia, ela é justamente essa diferença entre o que o operário ganha e o preço do produto que ele produz. Então, o operário, ele produz muito mais do que o patrão lhe paga. Tirando todos os encargos, né? Impostos, luz, todos aqueles custos que o patrão tem, mesmo assim o patrão ele tem um dinheiro, um valor que lhe sobra. Esse valor que lhe sobra é a mais-valia, que é o lucro do capital, né? O capitalista, então, ele enriquece como? Segundo Marx, ele vai enriquecer devido à diferença entre o valor do trabalho do operário e o valor do produto, que é justamente o lucro do capital. Essa diferença gera a mais-valia. Aqui eu vou ler um pouquinho, tá? Porque são falas bem importantes que explicam o que é essa mais-valia. Então, o operário ele vende a força de trabalho ao patrão e recebe um salário por isso, certo? O produto do trabalho do operário é vendido pelo trabalho no mercado e ofere um lucro que corresponde ao que ele deixa de pagar ao funcionário. Assim, o trabalho necessário é aquela quantidade de trabalho necessária à reprodução do trabalhador. É o trabalho que ele paga o seu próprio salário. Então, de R$240, R$20 ele pagou o seu próprio salário. Então, ele já está pago. Enquanto que o trabalho excedente é o tempo de trabalho que vai além dos limites do trabalho necessário e não representa nenhum valor para o trabalhador. É desse tempo de trabalho excedente que ele origina a mais-valia. Vamos supor, então, que o trabalhador trabalha 8 horas por dia. Dessas 8 horas que ele trabalha por dia, em 2 horas, ele paga o seu salário. As 6 horas que sobram, que ele trabalhou as 6 horas dessas 8 horas, essas 6 horas a mais, é o que o trabalho dele vai gerar de lucro para o patrão. Isso é mais-valia. É o trabalho excedente. É o trabalho que ele trabalhou a mais do que ele pagou o seu próprio salário. E é assim que o capitalista ele vai enriquecer,
não é no trabalho necessário, pois o trabalho necessário é o trabalho que ele paga o seu próprio salário, por exemplo, 2 horas. Ele vai enriquecer no trabalho excedente, no horário que sobra, que é, por exemplo, 6 horas, que é o que ele ganha em cima do próprio trabalhador. De modo que trabalho necessário, que é o que ele leva para pagar o seu próprio trabalho, e trabalho excedente, que é o lucro do patrão, estão na venda da força de trabalho, aparentemente juntos, dando assim a impressão falsa de que a remuneração do salário é o pagamento de todo o trabalho materializado em determinado objeto, quando, na verdade, o trabalhador trabalha metade do dia para si, que é o trabalho necessário para pagar o seu próprio trabalho, e a outra metade para o capitalista, que é o trabalho excedente. Esse trabalho excedente é o que Marx denomina de mais-valia e que é o lucro do capital. Então, Marx analisou como que funcionava esse lucro do capital e determinou esse lucro do capital sobre o trabalho do operário de mais-valia. Nas sociedades escravistas, então, todo o trabalho ele pertencia ao seu dono, que era o dono dos escravos, né? Na sociedade feudal, o trabalho ele era através da servidão, ele era através do uso da terra, por exemplo, né? Então eles praticavam a servidão. Já na sociedade capitalista, o trabalho ele aparece ele está escondido sobre uma falsa aparência, né? Quando se paga o trabalho assalariado, se acha que o patrão está pagando sobre o trabalho total. Na verdade, não. Ele está pagando sobre uma parte do que você trabalhou, que é o trabalho necessário. A outra parte do que foi trabalhado, ele não é pago. A outra parte trabalhada, o que o trabalho gerou de lucro para o patrão, ele fica para o patrão. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Um trabalhador de uma empresa de sapatos. Durante um dia, esse trabalhador, ele produz 30 pares de sapato num dia de trabalho. Nesse dia de trabalho, nesses 30 sapatos que ele produziu, 3 pares de sapato pagam o salário do dia dele. Os outros 27 pares de sapato que ele produziu, que o trabalho dele produziu, é o que o patrão vai ter de lucro. Então, ele vai vender esses 27 sapatos, ele vai tirar todos os encargos e vai gerar um valor maior, né, que é o lucro do patrão. Então, o patrão, ele tem esse lucro adicional, por quê? Porque ele tem os meios de produção. E quais são os meios de produção? Em uma indústria, são as máquinas. No campo, é a terra e também as máquinas utilizadas nessa terra, né? E aí, naquela charge, o administrador pede o seguinte: mas como que você conseguiu comprar essas máquinas, que são os meios de produção? Ora, eu vendi o produto que ele produziu e comprei essas máquinas. Ou seja, até mesmo meios de produção são pagas com o valor do trabalho do operário, que é o conceito de mais-valia, né? O Marx também vai criar um outro conceito, que é o trabalho vivo e o trabalho morto. O trabalho vivo, que é o que a gente já comentou antes das concepções dele, né? O trabalho vivo é aquele trabalho como força criadora, é o trabalho visto como transformadora da natureza, é o trabalho que traz compensação e recompensação criadora ao homem. É quando ele se vê como um criador. O trabalho morto é aquela concepção de trabalho que a gente falou que o trabalho é visto de um ponto de vista de desqualificação, de não crescimento, mas visto de um ponto de vista que é de denegrir, né? E quando que esse trabalho morto ele acontece? Quando você dissocia o trabalho intelectual do trabalho manual e quando não há uma recompensação e uma criação por parte do trabalhador, do operário ou de qualquer um outro tipo de trabalhador, né, desse trabalho que ele mesmo produziu. Segundo Marx, o capitalismo
Ele vai se utilizar do trabalho morto como se fosse um vampiro, que ele suga essa concepção de trabalho vivo. Então ele retira essa concepção de trabalho vivo do trabalhador e impõe ele como um trabalho morto, como um trabalho de não criação, né? Aqui eu trouxe uma imagem dessa diferenciação, dessa questão do trabalho manual e trabalho intelectual que a gente já comentou na aula passada, né? Do Taylorismo e do Fordismo, né? Esses sistemas, esses modelos produtivos que estão dentro do sistema capitalista impõem aí uma separação, né, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, levando a um processo então de alienação do homem na força do seu trabalho. Eu que não vou repetir o que é o Taylorismo, o Fordismo, que a gente trabalhou na aula passada, tá? Eu só coloquei essa imagem aqui para vocês relembrarem que é neste modelo produtivo que a gente tem a introdução de uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. E lembram-se por que a gerência ela colocou em prática essa divisão entre trabalho manual e intelectual? Justamente porque eles acreditavam que o operário ele tinha muita noção do sistema produtivo, ele sabia muito como funcionava o sistema produtivo. E ao saber como funcionava o sistema produtivo, o patrão ficava ali dependente. Então era necessário expropriar, tirar essa capacidade criadora do operário para que ele ficasse dependente do patrão. Lembram-se também que falamos do gorila adestrado? Que era a concepção, né? Que é a concepção que o Taylorismo e o Fordismo tem do trabalhador, que é aquele trabalhador forte, obediente, que respeite as regras, mas que ao mesmo tempo seja forte, seja um trabalhador que saiba realizar as habilidades manuais e que seja forte o suficiente para trabalhar o dia inteiro realizando o mesmo tipo de trabalho, né? Um trabalho repetitivo. Falamos também na aula passada que o toyotismo ele mudou essa concepção de trabalho, trazendo o trabalhador polivalente, a necessidade do trabalhador ser polivalente. O que é um trabalhador polivalente? Lembram-se? Que há esse trabalhador que seja flexível, que seja adaptado e que tenha habilidades diversas para se adaptar às diferentes mudanças no sistema produtivo. Então, é aquele trabalhador que sabe realizar desde o trabalho manual até o trabalho intelectual e que ele não saiba realizar apenas uma função, que ele saiba realizar diferentes tipos de funções. Ela entra dentro da empresa enxuta também, né, que é diminuir o número de funcionários, ter trabalhadores mais qualificados, que saibam fazer mais coisas e que tenham menor número de trabalhadores, porque os trabalhadores eles são polivalentes, né? A gente tem também dentro do sistema produtivo um aumento da mecanização do processo de trabalho. E essa mecanização do processo de trabalho, ela traz a introdução cada vez maior de máquinas, de automação no sistema produtivo, né? O Marx diz o que da introdução da tecnologia no sistema produtivo? Para ele, a tecnologia possibilita e facilita o domínio do homem sobre a natureza. A maquinaria como instrumental encurta o tempo de trabalho, ele facilita o trabalho. É uma vitória do homem sobre as forças naturais, aumenta a riqueza dos que realmente produzem. Então ele vê a tecnologia de um ponto de vista positivo também. Marx não faz somente uma crítica à tecnologia. Ele vê a tecnologia como uma forma de se apropriar da natureza e transformá-la também, né? Entretanto, ele também vê do outro lado que as máquinas elas trazem uma extenuação, né, do trabalho do homem. Ele torna o homem cada vez mais dependente dessas máquinas e ele gera também o desemprego ao substituir o trabalho do homem por um trabalho de uma máquina, né? Ela pauperiza o trabalho humano. Na fábrica, a máquina, de fato, agravou as condições de trabalho do trabalhador. Agora, o homem ele se tornou um apêndice do ritmo das máquinas.
Claro, quem controla as máquinas são os homens, mas elas que vão ditar, né, o ritmo de trabalho. A gente pode perceber o que é nessa crise que a gente está vivendo de pandemia. Que como o Marx falou, na verdade, quem dá o valor do trabalho é o trabalho humano. Marx já dizia isso. O que determina o valor de um produto é quanto de trabalho humano que foi empregado nele para que ele fosse produzido. Por exemplo, por que o valor de um diamante ele é muito maior do que o valor de 1 quilo de ouro? Diamante é muito mais caro do que o ouro, né? Por quê? Porque para encontrar um diamante, o trabalho utilizado ele é muito maior. Ele é mais raro, só que o homem precisa trabalhar muito mais para encontrar este produto do que o ouro. Isso faz com que mais horas de trabalho sejam empregadas. E ao ter mais horas de trabalho empregada, o preço do produto ele é maior. Então, o que determina o preço de um produto é o trabalho humano. Quanto de trabalho humano ele foi empregado? Hoje a gente percebe o quê? Que fábricas da China, que agora estão sendo retomadas, estavam paradas, né? Na Itália, fábricas estavam paradas. Apesar de ser fábricas extremamente automatizadas, com grande uso de máquinas no sistema produtivo, a gente vê que sem o fator humano, elas não estavam produzindo. Que precisa-se sim do fator humano também, como trabalho, para gerar riqueza, para gerar produção, né? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre desemprego estrutural, conjuntural e sobre exército de reserva, tá?